O IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, elaborou um documento que, na verdade, pode ser chamado de um estudo, com propostas para reduzir a superlotação e melhorar o sistema carcerário. Nós vamos conversar a respeito das propostas desse documento com o presidente do IDDD, Dr. Fábio Tofik, e também a doutora Adriana de Mello Nunes Martorelli, presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB São Paulo. Obrigado pela presença aqui na Web TV OAB São Paulo. Qual será o encaminhamento deste documento, dessas propostas? Uma vez elaborada a proposta e agora com esse importante apoio da OAB São Paulo, o IDDD está encaminhando aos três poderes, a chefe do Poder Judiciário, a ministra Carmen Lúcia, que também é presidente do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ao ministro da Justiça e ao Congresso Nacional, tendo em vista que algumas das propostas dependem da aprovação de leis ordinárias. Falando nas propostas agora, o senhor aponta nesse documento um abuso do uso de prisões preventivas. Por que o senhor entende que há esse abuso? O Brasil aumentou demais o seu encarceramento nos últimos anos, talvez nas últimas décadas. A prisão preventiva tem sido usada como pena, tem sido usada como pena em situações em que a própria pena não é tão grave quanto a pena de prisão. Há um descompasso entre a forma como o STJ e o Supremo entendem os cabimentos da prisão preventiva e a forma como essas prisões são aplicadas na primeira e na segunda instância, e isso acaba criando um fosso entre dois Brasis, o Brasil do entendimento da Suprema Corte e do STJ e o Brasil dos rincões que insistem em adotar um entendimento diverso. E o que se tem, portanto, é esse número absurdo em que 40% dos presos brasileiros são presos provisórios, presos que aguardam julgamento, presos que ainda não receberam uma condenação e, o que é pior, quando recebem a condenação, essa condenação muitas vezes é menos grave, ou seja, é de uma medida menos rigorosa que a própria prisão preventiva. Então a prisão preventiva acaba funcionando como uma punição antecipada, ilegal e injusta. Bom, e é claro que se há um ataque a essa questão do abuso das prisões preventivas é porque há consequências negativas disso. Doutora Adriana, dentro do trabalho da comissão que a senhora preside, quais consequências a senhora consegue perceber para o sistema carcerário brasileiro desse abuso do uso de prisão preventiva? Então, as consequências é justamente o encarceramento da população jovem do país, não é? 69% tem menos de 29 anos, é de 18 a 29 anos, isso sem incluir a população que hoje está cumprindo medida socioeducativa por a prática de auto infracional. Então, assim, o que me parece, a consequência de um judiciário que não pensa nas consequências e que vai inovando a cada decisão e que, ao invés de usar as medidas cautelares diversas do aprisionamento, escolhe o aprisionamento. Nós estamos vivendo uma política de encarceramento em massa no Brasil. Aliás, é um processo que tem acontecido na América Latina, baseado em várias pesquisas que têm demonstrado isso, né? O Brasil é a quarta população mundial de encarceramento. Quer dizer, a sociedade civil não percebe a gravidade disso, os municípios não pensam nas políticas de inclusão social, no seu plano diretor, como a criação de medidas que visem a inclusão, especialmente da juventude no mercado de trabalho, nos equipamentos à disposição. Ou seja, é um país que, como resposta aos conflitos sociais, ele só tem uma delas, que é o aprisionamento, banalizando irresponsavelmente, inovando, sempre escolhendo a prisão como a primeira resposta para qualquer conflito que surja com o sistema de justiça criminal. E dentro das propostas para a redução da superlotação e melhoria do sistema penitenciário, o IDDD defende a audiência de custódia, a ampliação. É realizada com mais força aqui em São Paulo, mas precisa ser, de fato, ampliada no restante do país. Por quê? É importante destacar que isso que a Adriana falou é muito importante, porque a impressão que se tem quando a gente fala de encarceramento em massa e de usar medidas alternativas é de que nós estamos propondo soltar gente que deveria estar presa. E estamos propondo a soltura porque não dá para botar tanto preso dentro dos presídios. Não é verdade. Na verdade, quando a gente fala do encarceramento em massa e do
abuso da prisão preventiva, nós estamos falando de prisões desnecessárias. É importante deixar isso muito claro. Nós estamos falando de prisões que não precisavam ser decretadas e que, pelo contrário, ao serem decretadas, fornecem mão de obra dados para o crime organizado dentro das prisões. Esse é o drama que se vive hoje no Brasil. A audiência de custódia é um processo seletivo rigoroso que se faz nesse filtro de entrada e que torna possível o juiz perceber com muito mais clareza a desnecessidade de algumas prisões preventivas que então ele deixa de decretar. Só que o problema é que ela está em vigor por força de uma resolução do CNJ. Não tem força de lei. E a nossa proposta é que o Congresso Nacional aprove uma lei para que ela possa então ter uma vigência sólida, perene, perpétua e que, portanto, não a coloque em risco de ataques silenciosos, inclusive, como os que ela vem sofrendo desde que ela foi implementada via resolução do CNJ. Obrigado. E caso você queira conhecer as propostas deste estudo do IDDD, você pode ter acesso a esse conteúdo no site do Instituto, que é iddd.org.br.